online. Fala, galera, bem-vindos aí a mais um Mercado Informal. Hoje falando sobre um assunto que todo mundo vai adorar, que é diversão, principalmente diversão noturna na cidade de Ribeirão Preto. Hoje temos com a gente duas importantíssimas figuras da Night Ribeirão Pretana. O primeiro deles aí é o Rodrigo Furquini, um cara que já emplacou um grande sucesso entre os restaurantes aí, que é o Vapiano, e agora traz uma grande novidade de nível internacional, que só poderia vir dele, dessa envergadura moral que traz no seu currículo, que é o Hard Rock Café. Ele vai nos explicar exatamente quando que vai conseguir abrir o Hard Rock Café, como ficaram as instalações, qual é o investimento que foi feito, vai nos falar tudo sobre essa novidade. E do outro lado, abaixo ali da Bia, né, temos o Renato Inácio. Renato Inácio, que é o gestor de uma das boates GLS mais famosas aí da nossa região, que é a Penélope. O Renato vai nos contar também quais foram os impactos econômicos do coronavírus no negócio dele. Tá? Junto com a gente, temos aí a Isabela, que está com a gente hoje na técnica, e costumeiramente a professora Beatriz Celan e o professor Marcelo Bufa, dois integrantes aí do nosso núcleo de estudos avançados em economia, administração e desenvolvimento da Universidade de Ribeirão Preto. Agora eu vou pedir, por favor, para o Furquini se apresentar. Furquini, pode falar um pouquinho, né, de você aí, do que está acontecendo aí no seu novo investimento, nesse novo projeto que você está participando? Show. Prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde, começo de noite. Muito obrigado, Christian, pelo convite aí, de falar um pouquinho não só de hard rock, Ribeirão Preto, mas também falar um pouco sobre esse cenário aí do que está acontecendo, do que vai acontecer, e eu não prometo datas, eu já vou ser logo claro. Se a pessoa vai tentar extrair uma data aqui não vai conseguir. Mas eu sou formado em administração de empresas, estou atuando como gestor do Hard Rock, gerência de projetos, também sou formado, estou fazendo uma pós agora de controladoria, e também sistemas de gastronomia é minha especialidade. Então, estamos há mais de 15 anos no franchising aí, para poder alcançar aí a marca Hard Rock, que eu acredito ser o top da cadeia hoje de franchising, não só no Brasil, mas de acordo com o que acontece com os fãs e com os entusiastas, eu acredito que é a marca número 1 de entretenimento e restaurante. Então a gente vai bater um papo sobre tudo o que vai acontecer aqui, eu estou à disposição também, e qualquer dúvida, qualquer problema, você pode me acionar, não só aqui, mas também logo menos ali no Hard Rock, ok? Muito bem. Agora, Renato, por favor, se apresente. Renato, por favor, se apresente. Nas minhas iniciativas aí, de iniciativas acadêmicas, né? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Christian. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que tem interesse para todo mundo. Todo mundo está querendo saber quando é que a gente vai voltar às atividades, né? Esse é um dado aí preocupante. Eu tenho formação na área de tecnologia, sou bacharel em sistemas de informação, mas de algum tempo para cá, nesses últimos 6 anos, eu venho atuando na área de entretenimento, o que foi tremendamente prazeroso para mim, porque é uma área cheia de desafios, de coisas que acontecem a cada dia, então é uma coisa muito legal poder participar desse mercado. Tenho aprendido muito, né? Por sorte, eu trabalho num empreendimento que tem 14 anos aqui na Noite de Ribeirão Preto, é uma casa bem tradicional e foi inovadora no sentido de buscar um público específico, e eu achei isso interessante. E quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta disso, né? E aprendi muito nesses últimos 6 anos e quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, porque eu acho que ela vai ser, assim, bastante enriquecedora. É isso aí. Muito bem. Eu gostaria de introduzi-los, então. Primeiro é um conceito, né?
Não sei se vocês sabem, a maioria deve ter percebido isso, mas um dos principais setores da nossa economia que foi realmente impactado, além das companhias aéreas, obviamente, é o setor de bares e restaurantes. Alguns restaurantes conseguiram aí manter um certo nível de serviço, fazendo entregas, o delivery foi muito bem acionado, mas existem outros restaurantes, como, por exemplo, aqueles em que estão envolvidos tanto o Renato quanto o Curtinho. O Renato um pouco menos, porque o negócio dele é mais venda de bebidas do estabelecimento, mas pelo menos o Curtinho demandam de uma presença física do pessoal. Não existe isso de fazer delivery, afinal de contas, a experiência conta muito, principalmente para a marca, e, de certa forma, é relacionado ao entretenimento de modo geral. Então, eu vou jogar a pergunta agora para saber o impacto que vocês tiveram no desenvolvimento dos negócios. Peço para quem não estiver falando na hora, de tirar um pouquinho o microfone para não dar muita microfonia com o ambiente externo, que às vezes a gente reouve, né, o que o outro está falando pelo som do computador. Mas, enfim, começando pelo Curtinho. Curtinho, eu sei que o seu negócio ainda não abriu, né? Vocês ainda não fizeram um ensaio do negócio, ainda não teve a grande inauguração. Como é que ficou isso, esse impacto seu, o investimento que vocês estavam fazendo, um investimento milionário na cidade de Ribeirão Preto, que, de certa forma, é bastante impactante para a nossa economia. Fala um pouquinho aí do que aconteceu e qual a expectativa de vocês aí nesse curto prazo, o que dá para ser feito, se vocês quiserem. Tá, Christian, para você ter uma noção da situação que nós nos encontrávamos, nós estávamos a uma semana da inauguração, do deadline da inauguração. Então, imagina o impacto de ter mais de 20 treinadores estrangeiros em Ribeirão Preto, treinando um grupo de pessoas com mais de 100 integrantes, a nossa equipe tinha, com essa notícia de quarentena e tendo que mandar os treinadores estrangeiros para suas devidas cidades antes que os aeroportos fechassem. Então, nossa situação na semana anterior era muito assim, caótica. Nós estávamos acelerando para abrir o restaurante e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com essas informações que nós sabemos que no Brasil é um tanto quanto complicado. Então, nós terminamos o restaurante ele está pronto, e aguardando aí, dizer assim, essa situação se resolver. Eu considero que a gente está numa fase que se chama entender para atender. Então, é muito complicado porque a nossa leitura de cenário político e econômico, ela é muito mais caótica com relação a outros países europeus, tomando como exemplo. Se você pegar um planejamento alemão, um planejamento de algum outro país de ponta, você vai perceber que o que é planejado realmente é executado, ou então 80% ou 90% é executado. No Brasil, basicamente, politicamente falando, o cenário é muito instável, e economicamente falando, o dinheiro não perdoa, o capital não perdoa aqui no Brasil. Então, o que acontece? Geralmente acontece alguma coisa do dia para a noite, e esse um dia para a noite muda todas as regras do jogo. Então, basicamente, a gente está sob um jogo que geralmente a pessoa que está dominando o tabuleiro, ou as pessoas que estão dominando o tabuleiro, colocam uma regra nova e aí se vira nos 30, todo mundo tem que... Então, eu acredito que hoje a gente está nessa situação entender para poder atender. Então, esse panorama não é só no meu setor, não é só no nosso setor. O Renato, acredito eu, ele é muito mais agressivo, o Covid, para a área de atuação dele. Mas eu acredito que hoje o grande panorama estamos entendendo
para poder daqui um pouco atender. E aí vai depender o quê? De uma série de peças e situações políticas e econômicas para a gente poder ver o que dá e o que não dá para ser feito. Então, hoje é esse stand-by que preocupa a maioria das pessoas, que elas estão tentando entender um mercado que ainda não existe, ainda não está maduro esse mercado pós-Covid. Então, entender agora, eu acho que é o grande desafio. Lógico, a gente tem algumas dicas e algumas situações que talvez dê uma claridade, porque como você mesmo falou, quem tinha vocação para delivery, é lindo, maravilhoso, o cara continua a vida normal dele. Mas só que assim, tem empresas que não tinham vocação para delivery. O delivery sempre foi, para mais de 70% dos negócios, uma complementação. Tanto que o maior operador de delivery, o iFood, ele não cobra menos que 20% de fatia. Ele sabia, naquele momento, naquela situação anterior, que era um complemento e que ele poderia pôr o preço que tem, que ele desejaria, e, ao mesmo tempo, todo mundo ia aderir porque seria um complemento. Hoje ele é atividade fim. Ele teve que reduzir algumas taxas, porque senão os negócios eles não conseguiriam se articular, não conseguiria funcionar. Então, quem tem vocação para delivery, a vida continua, a vida bela, todo mundo trabalhando. Agora, a maioria dos business que eram complementos, para esses e para quem não tem delivery, a vida não tá boa e não tem um prognóstico que eu fale para você muito otimista. O que vai acontecer é que a gente vai determinar o quê? Como que nós vamos atender as pessoas nesse momento aí que vai acontecer aí, acredito eu, nessa sequência agora. Muito bem. Renato, e isso impactou bastante vocês, eu imagino que as boates estejam fechadas, né? E provavelmente o seu público está aí muito ligado para saber quando é que vai retornar as atividades, quando tem algum tipo de... Fala um pouquinho como é que foi o impacto na sua atividade. Bom, nós já começamos a sofrer pressão do nosso público e de outros públicos nas redes sociais, antes mesmo de que fosse decretado o estado de calamidade e que fosse decretado que os estabelecimentos devessem fechar. Nós fechamos antes, nosso lockdown foi voluntário e anterior às leis. E eu acredito que nós sejamos o último dos segmentos desse mercado a retornar. Então, para nós, como disse o Furquinho, concordo plenamente com ele, para nós foi muito, muito agressivo. E nós não temos opções, né? A gente tentou, a nossa política nesse sentido foi tentar diluir o risco. Nós tínhamos produtos que tinham data de vencimento, que a gente já sabia que ia acontecer no período. A gente procurou negociar esses produtos, graças a Deus nós conseguimos. Então, uma parte do problema nós resolvemos economicamente. Fizemos negociações, que eu acredito que todo mundo está fazendo, que é negociação com aluguel e tudo mais. A gente foi diminuindo. Fomos diminuindo a nossa chance de ter problemas financeiros para poder manter o negócio vivo, para manter a boate com toda a condição de que, no momento em que nós tivermos permissão legal para voltar a atuar, nós tenhamos condição de fazer isso de uma forma, como talvez parecida como que era antes. Mas nós temos plena consciência, e nisso eu concordo plenamente com o Furquim, de que o mundo vai ser diferente depois que isso acabar, né? Nós estamos indo para um outro mundo. Nós também estamos procurando aprender. A gente tentou algumas ferramentas, por exemplo, nós tentamos fazer umas lives lá na boate, com a boate vazia, né? E transmitir para os nossos usuários, para os nossos fãs, entre aspas, um pouco daquele ambiente que eles estavam habituados a frequentar. Nós tínhamos uma média de 700, 750 pessoas de frequência num processo de open bar, o que não é pouca gente, por final de semana. Como é que você vai manter uma ligação com esse público? A gente tem que se reinventar. Aí nós fizemos umas lives e tal. Aí, de repente, o mundo foi invadido por 1 bilhão de lives, né? Nós começamos a sofrer uma concorrência muito grande de tudo quanto é gente que vocês podem imaginar. Então, nós paramos de fazer as lives. Galera, desculpa te cortar, Renato, mas eu não consigo imaginar uma live de balada. Você imagina, né? Na live... Cara,
E tem uma outra coisa. Cara, assim, Você não sabe o que você está perdendo. Surreal. O cara tá dançando. Pá. Não. A gente tem os telões. A nossa boate, ela tem uns telões muito grandes, né? A gente, na verdade, nós não temos DJs, a gente tem VJs. Eles exibem os vídeos das músicas. Então, a gente passava isso para os nossos clientes, mas a gente teve um problema muito sério nessas lives, porque a gente era muito interrompido pelos direitos autorais. O Facebook cortava a exibição da live e entrava lá, você não pode fazer isso porque você está infringindo o direito autoral de tal gravador, assim. Então, a gente teve que criar todo um processo de 4, 5 lives simultâneas para quando caía uma, já tinha outra, aí a gente refazia aquela uma para poder manter o negócio funcionando. Então, detalhe, não monetizável, né, Renato? Porque eu não era bebida, né? Nós não tínhamos condição de monetizar por 2 motivos. Primeiro, porque a quantidade de pessoas que nós atingimos, a gente atingiu cerca de 2.000 pessoas, não interruptamente, mas o nosso objetivo não era monetizar, o nosso objetivo era manter um elo com o nosso cliente. Sim. Manter o nosso cliente ligado com a empresa, porque por uma sorte, nós temos um sistema muito enxuto, né? E um sistema que é muito controlado. Muito controlado. Na verdade, eu estou trabalhando lá na empresa justamente porque eu fui um dos que implantou esse sistema de controle. E eu posso assegurar tranquilamente, no setor da noite, é difícil ter um negócio tão controlado quanto o nosso. O nosso negócio é muito controlado. Isso ajudou pra caramba. Mas a gente está indo para um mundo novo, né, Furquinha? Agora vamos aprender. Nós estamos aprendendo também. Professora Bia Celan, que é a nossa super técnica da área de economia, a pessoa que mexe com as curvas e etc. e coisa e tal. Ribeirão Preto é uma cidade baseada em serviços, nós sabemos disso. É uma cidade que, apesar da pujança do agronegócio, é baseada em serviços. A gente produz muito em termos de agronegócio. O que a gente faz é fornecer serviços para essa área. Usando assim, a área de entretenimento, inclusive, que o Rodrigo e o Renato estão diretamente relacionados, completamente colapsada por essa nova situação. Explica para a gente o que é que está acontecendo com a nossa economia por aqui, se é que a gente pode dizer que ainda existe uma economia por aqui. Existe, né, Cris? Fazer o quê? O importante é que a gente tem que se reinventar, que nem o Renato estava falando. Aqui, realmente, Ribeirão Preto, ela, apesar de a gente ser cercada por agronegócio, a gente é muito mais baseado em comércio e serviço aqui na cidade. E como isso está colapsando, porque a gente não pode fazer as prestações de serviços, a gente não pode se aglomerar, isso tem, assim, dificultado, acho que ainda mais a economia da região. Acho que é por isso também que as pessoas, elas começam a ficar um pouco mais ansiosas em saber quando é que elas vão voltar para o mundo anterior, que, como o próprio Renato disse e o próprio Rodrigo também falaram, não vai mais existir, a gente vai partir para um mundo novo. Mas, realmente, o setor de serviços em Ribeirão Preto, ele tendeu a diminuir, a retrair de forma bem brusca, e os serviços que estão acontecendo geralmente são voltados para as pessoas que são mais autônomas, né? Aqueles e aí eles tentam fazer isso meio que na surdina, né? Assim, sem fazer muito alarde, sem fazer muita informação, muita publicidade sobre isso. Mas, realmente, a quantidade de negócios que a gente tem na cidade, ela tendeu a reduzir, assim, de forma bem, assim, incrível. Entendi. Eu acho que uma das coisas que ainda está suportando é que Ribeirão Preto, eu acho que tem um bom nível de poupança, levando em consideração que nós temos uma cidade bastante abastada, né? E a gente ainda está conseguindo manter. Mas é lógico que tem uma categoria econômica na nossa cidade e que não é superavitária. Por superavitária, gente, é gente que não guarda toda a grana que ganha, que gasta mais do que ganha. Inclusive, universitários estão entre eles. Aliás, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu recebi uma correspondência da prefeitura dizendo: olha, você é um dos primeiros pobres que nós temos na cidade, por favor, toma cuidado com o que você vai fazer aqui, tá? Porque a população aqui é muito rica. Mas eu estou vendo em outras cidades que a coisa
está degringolando em relação à questão social. E por falar de social, nós temos um sociólogo entre nós, né, que é o professor Marcelo Buffa. Eu gostaria de ouvir do Buffa. O que você tem sentido aí em relação à tensão social na nossa região, Buffa? Boa noite, gente. Boa noite aí aos nossos convidados, ao Rodrigo, ao Renato, aos dois amigos docentes aí, né? E a nossa querida Isabela, do curso de comunicação da UNAERP, que dá todo o apoio aí para a gente poder estar no ar com outros. Então, Cristian, o que eu percebo é o seguinte, cara, existe um limite para essa contenção. Uma hora a galera vai para a rua. O problema é que a galera que vai para a rua vai prejudicar os nossos amigos que são comerciantes e o negócio vai se estender por mais tempo. Né? Aqui em São Carlos, por exemplo, eu percebo que está ficando nítido, que a coisa de uma semana e meia, a galera já está mais para a rua, entendeu? Alguns comerciantes, eles têm mais compromisso, outros dão aquela tapeada, botam uma coisa na porta, mas continuam atendendo. Mas a tendência é aquele negócio da curva, né? Como a gente sabe, que pensa na ciência, é que se a curva, né, não corresponder ao que a gente está querendo, a economia também não vai alavancar e só vai demorar mais, né? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, existe uma conexão entre, acho que, o que a gente pode chamar, né, de um afrouxamento da política de contenção das pessoas aí, né? Mas isso tem acho que tem muita relação com a questão política também, sabe, Cristian? Nesse sentido aí em termos de negócio, eu vou com o Rodrigo aí de falar que é um país que não apresenta muitas condições aí, né? Comparado com outros países, né, em termos de investimento. Agora, uma coisa que é interessante que a gente fala, né? Os nossos convidados, eles disseram ambos aí, a questão de um novo mundo, né? De fato, a gente pode ter um mundo aí com novas perspectivas e aprendizados, mas, olha, em termos de Brasil, é o velho mundo da velha política, viu? O nosso presidencialismo de coalizão é daquele mais espúrio, que é só com o tipo dessas relações né, fisiológicas mesmo que vai acabar acontecendo. E aí depois a gente fica à mercê de tudo isso, a instabilidade, enfim, né? Não é nada que a gente já não tenha visto nessas terras. Puxa vida. Ou seja, quem tem um pouquinho mais de idade, né, dessa live aqui talvez não podemos incluir a Isabela, mas o resto de nós já tem um pouquinho mais de janela, a gente se lembra de como era rotineira a crise na nossa vida na década de 80. Né? Tipo, enfrentamos inflação de 4 dígitos, é um negócio praticamente, entre as outras crises que nós tivemos, não só a política que estamos vivendo nesse momento, enfrentamos crise econômica e praticamente era uma epidemia todos os dias. O brasileiro ele é curtido na crise, pelo menos o brasileiro é. E parece que a gente passou por um período de bonança, né? Logicamente que essa bonança ainda era muito aquém daquilo que os outros países estavam passando, mas nós tivemos um certo desenvolvimento, não só econômico, quanto social também. Né? Entretanto, ainda não conseguimos chegar entre os países desenvolvidos. Com certeza somos um país em desenvolvimento. Talvez se tirássemos ali se tirássemos São Paulo da equação, não sei o que ficaria, mas com São Paulo da equação, somos um país em desenvolvimento. Diante disso, eu digo o seguinte, existe aí o empreendimento do Rodrigo, que é um empreendimento, classicamente, ele está vinculado ao turismo de países desenvolvidos, situação social equacionada. E me parece bastante destoante a nossa situação enquanto Brasil em relação aos países que o Cartão Café está implantado. Eu confesso que só conheço 2 unidades, a unidade de Toronto e a unidade de Nova York, mas, obviamente, essas 2 unidades, o apelo que elas têm é muito futurista. Né? Eu queria ouvir um pouquinho do Rodrigo, de onde veio a opção da franquia de trazer hard rock, sendo que Ribeirão não me parece, pelo menos, uma cidade turística em termos internacionais, né, atração de turismo estrangeiro, a não ser na época da Grishow, mas exatamente o que vocês vislumbraram quando vocês identificaram essa oportunidade. Cris, a estratégia da atração da marca do hard rock para Ribeirão Preto
ela vem em conjunto com uma estratégia de arena multiuso, que é o projeto da Arena Eurobike. Então, existe um projeto de arena multiuso, inclusive alguns shows que iriam acontecer. Esse ano seria o ano de acontecer inúmeros shows, desde Offspring até Kiss, que estariam, acredito que... da minha vida, desculpa interromper, mas eu não me segurei. Olha lá. Isabela, Tá vendo? no show, né, Isabela? Você já tinha comprado? Isso. Eu tinha comprado, Eu tinha feito, comprado. eu tava arriscando, assim, no calendário, os dias que faltavam pra eu ver o Offspring, e cancelaram, eu fiquei indignada, e até agora não tem data ainda, obviamente. Eu perdi o do Roger Hodgson. E eu choro. Eu perdi o do Roger Hodgson, que eu já comprei, já paguei, e foi transferido para o ano que vem, em abril, eu acho. Também estava esperando. Isso. Então, o que acontece? Alguns desses shows eles foram cancelados e alguns desses shows vão ser remarcados numa oportunidade futura. Tem gente que, pela idade, a gente não sabe se vai continuar no ano que vem, não sei. Mas eu acredito que a maioria dos shows estarão disponíveis aí a partir do momento que a arena e a situação política e econômica forem liberadas aí. Mas esse projeto é um projeto muito maior que somente o hard rock. Ele é um projeto que vem trazendo uma arena multiuso totalmente nova para Ribeirão. Uma arena que engloba jogos, engloba os shows, engloba algumas outras atividades e, além disso, dois ímãs de atração de público, um que é o Hard Rock Café e o outro é o bar que já possui lá, que é o Seu Tibério. Então, esse projeto é um projeto muito maior que isso. Lógico que, num primeiro momento, basicamente quase 100% do público é um público local. Mas só que Ribeirão Preto não tem um turismo desenvolvido, turismo de lazer. Ele tem um turismo de business. Então, por exemplo, tem um pessoal de business que vem para Ribeirão executar seus negócios e fazer seus negócios. E aí o que acontece? Nessa nossa estratégia seria, num rápido período de um ano e meio, a gente fazer a troca desse público, porque a gente sabe que Ribeirão também dá uma enjoada fácil das coisas. Então, pessoal num raio de mais ou menos 100 quilômetros estariam sendo abraçados e sendo recebidos no Hard Rock durante um ano. Então, seria de 100% de público local, progressivamente a gente fazendo a troca para esse público de business e público regional, para fazer a troca na casa aí num primeiro ano mais agressivo, de 70% local, 30% de público regional e business, e aí depois até que a maioria, ou metade, fique entre público regional e business e o público local. Então, na verdade, a estratégia é um pouquinho mais ampla que só a atração do hard rock. Então, às vezes, o motoqueiro que ia comer coxinha em Bueno de Andrada, acelera, sei lá, 70, 80 quilômetros para ir em Bueno de Andrada, ele vai vir com a sua moto fazer os passeios aqui na arena e no hard rock. É esse o pensamento, a estratégia nossa para poder se tornar tudo isso muito sustentável, né? Porque o desafio ele é muito grande. Muito bem. Eu imagino que dentro dessa temática existe uma população local que vai ficar fã também do empreendimento, assim como a gente consegue acompanhar os movimentos aqui de Ribeirão Preto. Usualmente você tem clientes cativos. O outro empreendimento que você trouxe lá da Alemanha, para quem não sabe, apesar de não ter sido sócio direto do empreendimento, o cara que concebeu a fase operacional do Vapiano foi o Furquim, que foi até a Alemanha, uma franquia alemã. Ele trouxe, inclusive, amigo do CEO lá da Alemanha. O outro empreendimento que vocês trouxeram acabou se identificando muito com a população local. Tem gente da região que ia muito lá no Vapiano, enquanto a gente tinha, né, a situação de abertura aí até chegar nessa questão de restrição do Covid. Mas é uma pretensão de vocês também trabalhar com o público local?
Sim. O que acontece, Christian? Quando você tem uma marca de... Peraí que foi aqui. Alô? Estamos te ouvindo. Alô. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Perfeito. Ok. Quando você e também esse design e esse atendimento diferente, ele gera um pouco mais que clientes. É uma coisa, um degrauzinho um pouquinho a mais, que eles chamam de fãs. Quando você tem uma identificação maior com a marca, quando você é entusiasta da marca, e quando você vive o lifestyle proposto pela marca. Então, quando você fala de Vapiano, quando você fala de hard rock, e algumas outras marcas de lifestyle, porque ele passa o degrau de restaurante. Porque é a vestimenta. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha camisa do hard rock. Eu tenho a minha caneca do hard rock. Eu tenho o prato, o bowl do Vapiano. Então, quando você se identifica tanto com a marca que você se transforma num fã, você gera realmente esses clientes muito altamente fidelizados. Só que sua responsabilidade de trazer a mesma experiência da marca, ela fica estratosférica. Por quê? Porque a pessoa vai para Orlando, ele vai para um hard rock, ele vai comparar com o seu, ou ele vai usar o seu como parâmetro, ou então ele usa uma pessoa que é muito descolada de viagem, que hoje for muito fácil, ele vai para Nova York como você foi, e vai falar assim, putz, o de Nova York é fantástico, aí chega em Ribeirão, putz, é natural isso, esse parâmetro, por isso que te joga num nível de trabalho e excelência muito, muito estratosférico. Nós temos um treinamento aí que dura praticamente o mês inteiro com treinadores de fora, para garantir que, vamos dizer assim, que esse treinamento e que esse atendimento seja o mais alto standard da rede. Então, essa é a grande diferença, essa relação de fãs que nós precisamos rapidamente angariar aqui no mercado local. Certo. Agora eu queria jogar a bola também para os nossos queridos colegas, que são analistas aí do mercado e do comportamento social. Hoje, dia 20, estamos numa situação ainda de muitas incertezas a respeito da abertura. Algumas experiências recentemente foram iniciadas em países que já tiveram o declínio da curva de contaminação, principalmente na Europa. E a Alemanha, por exemplo, você já tem uma abertura iniciada. Outros países como a Itália, que tiveram maior impacto em números de mortes, já teve a sua abertura iniciada também esta semana. E você está fazendo testes. Na própria Alemanha, a Merkel, inclusive, deixou muito claro que as coisas estão sendo testadas ainda para ver se realmente isso não vai ter um impacto na disseminação. Eu queria uma impressão de vocês em relação àquilo que a gente tem de dados oficiais e da movimentação dos governos, principalmente governos locais, tá? Então, na verdade, os responsáveis por esse tipo de alvará de funcionamento, ou abertura, ou a fiscalização em cima do que está sendo cumprido. Queria saber o que vocês percebem, para onde nós estamos indo nesse sentido. Eu sei que o Pequim vai ficar meio avesso a responder quando vamos abrir ou não o negócio, mas o cenário é otimista, é pessimista? Que tipo de lista nós estamos? Você pode falar, Renato. Bom, Liga o som, Renato. Eu tenho eu fiz, para poder participar desse nosso bate-papo, eu fiz uns levantamentos aqui, acho que eu posso compartilhar umas coisas com vocês que eu achei muito interessantes. Primeiro, não é fácil encontrar dados recentes sobre esse setor, porque tem pouca coisa. Então, eu encontrei duas coisas que eu achei muito legais, assim, em termos de informação. A primeira foi publicada no Estadão dia 1º de maio agora, então é relativamente recente, que foi uma entrevista com o Paulo Solmuti, que é presidente da Abracel, ele é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Afins.
E eu achei a entrevista dele assim, bem pessimista. Ele está estimando uma queda que ele acha que 40% do setor afetado pode quebrar. Eu acho esse número alto. Ele está propondo uma queda de até 90% no faturamento, em alguns casos 100%. No nosso caso, por exemplo, da Penélope, foi 100%. A gente não está faturando nada, zero. Acho que o Furquim também não, porque nem abriu, então, zero de faturamento. Uhum. Ele falou que o setor é líquido. Você podia vender camisetas do negócio, olha só. Então, eu pensei nisso. Começa a vender as camisetas. Canecas, eu compro. Se você colocar para vender, eu também compro. Eu como defendo a classe. Na verdade, existe um projeto para a gente, porque é o seguinte, a venda de merchandising online, ele é de marca do Hard Rock Internacional. Então, se você entrar no site hardrock.com, você vai conseguir comprar uma camiseta, mas essa camiseta vai vir proveniente de um centro de distribuição em a China, qualquer lugar do mundo. Existe uma conversa e uma tentativa nossa de trazer esse site, um site nacional aqui nosso, para fazer a venda desse merchandising aí de uma forma mais fácil. Muito bem. E aí? Continuando, só mais um minutinho aqui. Ele está prevendo, eu anotei, tá? Por isso que eu estou lendo aqui. Ele está prevendo mais ou menos 1 milhão de desempregados no setor do Brasil até o final da pandemia. Né? E ele fala uma coisa que vai de acordo com o que o Furquim falou, que ele disse que para o setor que já estava estabelecido, o delivery só significava 10% ou até no máximo 20% do negócio. Era só um apoio mesmo. Ele concorda com essa... E uma outra que eu achei interessante também, só para terminar, que foi feita uma pesquisa aqui em Ribeirão, pela ACI, que foi feita no dias... Agora, faz poucos dias, ela foi publicada no G1 aqui da região e no dia 18 de maio, há 2 dias atrás. O pessoal da ACI, os empresários que responderam, foram 306 empresários que responderam essa pesquisa. Falando um negócio que você falou, Christian, em relação à vida pessoal destes empresários. 40,8% tem condições de aguentar até 30 dias, 30,1% tem 60 dias de caixa para manter a sua vida pessoal, e só 17% dessa população de empresários, que é uma classe privilegiada, tem 90 dias de caixa para manter a sua vida pessoal. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei que isso tem muito a ver com o que já foi falado até agora. Tem mais números aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso. É o cara dos números. Uma coisa, Bu? Então, eu queria fazer uma pergunta depois, né, para os dois a respeito do modelo de negócios deles, né? Porque eu acho que é o seguinte, na questão do Penélope, é um negócio que é mais independente, assim, eu não sei, sou da área, do que o Hard Rock, que parece ser uma franquia, correto? E nesse sentido, eles têm autonomia, assim, até onde vai a autonomia de decisão de um ou do outro empresário, por exemplo, no caso de ser um negócio que é franqueado ou de um negócio que é, assim, próprio, de uma própria ideia, etc. Aí, sei lá qual dos dois pode dizer, fique à vontade. E aí, senhores, como é que é o nível de autonomia do Furquim? Como é que é a autonomia, Furquim? Bom, é o seguinte, como toda franquia não tem essa extrema liberdade para poder fazer altos projetos e altas atuações. Nós temos, assim, alguns projetos locais que nós tínhamos desenhado, mas só que, assim, a franquia, ela já está fazendo a abertura das lojas do Sudeste Asiático. Então, são lojas que, vindo do Sudeste Asiático, seguindo o inverso da hora, vindo assim para a Europa e depois para as Américas, elas vão seguir esse caminho. Então, algumas lojas do Sudeste Asiático, elas já estão sendo abertas novamente. Isso com o aval da franquia. Eu tenho algumas ressalvas, alguns pontos que eu gostaria
até de expor. O Renato foi bem pontual com relação ao número, mas tem alguns outros números que ainda estão nebulosos aí nesse processo todo. Qual é o número de desempregados do Brasil hoje? Tipo, ninguém sabe. Isso aí é tipo como aquele mágico que vai tirar o coelho da cartola depois e a gente vai descobrir qual que é o número de desempregados, porque eu tentei pegar esse dado hoje, esse dado não existe, esse dado não tem, ninguém está computando esse dado. É engraçado isso, de falar de um número importante para a economia e ninguém tem um dado preciso sobre isso. Isso aí é o ponto 1. Segundo ponto, sobre a análise pessimista e otimista, a mais otimista é o seguinte: eles acham a cura para isso aí. Aí o mundo vive o que vivia nos tempos áureos aí do processo anterior. E 2, um tratamento que funcione. Então, hoje a gente não tem nem a cura ainda não existe, e os tratamentos ditos milagrosos, entre aspas, não vai passar 10 ministros da saúde médico que não vai assumir esse pepino aí de cloroquina. Eu não sei nem falar direito isso, porque já ouvi tanto isso aí, já foi exaustivamente falado. Hidróxido cloroquina. Tipo, nenhum médico vai aprovar um tratamento de segunda linha que tem 1 milhão de efeitos colaterais, e esse é o cenário otimista. Otimista é achar a cura, o outro é achar um tratamento válido. Por quê? Porque o cara vai na Penélope, no Renato, dança pra caramba, beija lá, toma todas as cervejas, bebe pra caramba, e aí depois ele vai lá tomar umas pílulas lá, vai ficar de molho 1 semana, 2 semanas, e aí a vida continua. Mas não é o nosso cenário ainda hoje, no cenário otimista. Com relação ao empresariado brasileiro, isso, é como se fosse uma pílula do dia seguinte aí para bem por aí. Para esse problema aí todo. Mas com relação aí ao que o Renato falou, da situação com relação ao empresariado, o pequeno empresariado brasileiro, não é nem o ribeirão-pretano, o problema é que ele não faz a lição de casa da administração. O Christian, ele vai falar, ele pode falar muito mais profundamente sobre isso, porque o cara, ele abre um negócio, um pequeno negócio, ele já quer ficar incorporando patrimônio passivo. Então, por exemplo, esse pessoal que tem 60 dias e 90 dias, pode ter certeza que ele está andando de carro empado, ele tem uns 3, 4 estabelecimentos aí de entretenimento, tem um rancho, tem uma fazenda, tem um apartamento grande, sendo que o correto é que a empresa, na sua função social, e aí também na sua função do quê? De prestar serviços, ela também tem a caixa. Então, a gente está falando de empresários que, nessa fase 1 da pandemia, são os empresários de quebra rápida. Então, teve uma massa de empresários que quebraram muito rapidamente. Por quê? Porque eles decidiram andar de carro importado, viajar 3 vezes por ano para a Europa e fazer algumas outras coisas, e o da sua empresa, num cenário, vamos dizer assim, até legal, ele estava estabilizado. Perdemos agora. E num cenário 2, que é o cenário que a gente começa agora, que são esses microempresários já perdendo esse gás, os que ficaram, e aí a gente tendo que entender e pressionar o governo de alguma certa forma, assim, precisamos abrir, porque senão não vai dar certo, vai todo mundo fechar. O que também chega um limite. Por exemplo, mesmo ele tivesse incorporado bastante fluxo de caixa, tivesse suas reservas todas em dia, chega um momento aí que também não vai funcionar mais. Então, hoje a gente está nesse segundo estágio, que é a sinalização desse microempresário, do pessoal de capital, que a quarentena, que é para pessoas, a quarentena não é para economia. A quarentena são para pessoas, as pessoas têm que ficar saudáveis,
todas saudáveis para poder depois, num outro momento, produzir. Só que aí o que acontece? Nessa fase 2 começa a junção do fator social com esse fator econômico e até o fator de saúde, que é esse imbróglio que a gente vive agora. Então, lembra quando a gente conversou meses atrás, Christian, que quando a gente conversou sobre o prognóstico de uma data de volta, você foi muito pontual. Aí eu liguei para o Christian e falei assim, Christian, quando que você acha que vai ter uma volta de um comércio ou uma normalidade? Isso vai fazer 3 meses, quase 3 meses atrás. E aí você já sinalizava entre julho a agosto, vamos dizer assim. Não é nada irreal o que você está falando para setores que, principalmente com o Renato, que trabalha com crowd, com acúmulo de pessoas ali. Isso aí, no meu cenário mais otimista eu fico meio que contigo aí nessa questão de julho a agosto, porque eu não vejo uma aglomeração de pessoas ser bem vista nem para a própria marca. Não faz sentido. A minha avaliação é mais pessimista do que a sua, Porquinho. Eu acho que nós vamos ter um período maior, no meu setor, nós vamos ter um período maior. Eu achei muito interessante o que o Porquinho falou. Nós temos um vazamento de áudio aí. O empresário brasileiro, ele é bem distinto do empresário estrangeiro, porque ele ainda carrega, ele foca no empreendimento da mesma forma, o empresário grande, da mesma forma que o empresário pequeno. É lógico que nós temos um monte de compliance, que o cara precisa se adequar quando ele começa a produzir em toda atividade. Mas o pensamento do empresário é o seguinte: a empresa é minha e o lucro é meu. Ou seja, eu não preciso realizar o processo do lucro. É lógico que isso não é geral, não é em todas as empresas. Algumas empresas que já acabam trabalhando com jornalismo mais separado, você não vê muito isso. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos muito isso de não tratar a empresa como um órgão associado do empresário. E isso acaba distanciando até mesmo na decisão do empresário, porque ele pensa daquela maneira familiar, distanciando essa ótica da ótica social do empreendimento. E para o social, entendamos, um impacto que é gerado nos stakeholders diversos e os funcionários, de certa forma, acabam sendo muito mais impactados, principalmente se são aqueles que precisam de uma presença física para trabalhar nesses tempos de Covid. O Renato falou aí que 1 milhão de desempregados só no setor de bares e restaurantes. 1 milhão de desempregados. Ou seja, se cada um desses 1 milhão de clientes, imagina o tanto de frequentadores que está aí eufóricos para começar. E porque se só temos más notícias em relação ao curto prazo, no longo prazo, cara, se prepara porque o pessoal vai voltar com sede, viu? O pessoal vai voltar com sede na pilha para poder utilizar o serviço. Enfim, tem um detalhe para falar sobre isso. É uma coisa que eu observei, acho interessante. Eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas eu tenho... Para eu não morrer de tédio dentro de casa, eu tenho pegado o carro e estou dando uma volta. Porque acho que o seu áudio aí está aberto, seu microfone está aberto, está dando retorno aqui dentro. Aperta o mute, tem um botão mute. Vou dar um mute aqui, peraí. Obrigado. Vamos ver. Melhorou? Agora a gente não vai ouvir. Se tivesse... agora Agora eu não estou te ouvindo. Bom, o Christian, o seu está aberto também. Agora não é para me ouvir mesmo. Aí, agora sim, perfeito. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte: existe uma diferença de comportamento em relação às classes sociais. Eu observei isso. Eu estou saindo na rua de carro, para não correr de tédio, que eu estou sozinho em casa. Aí, o que eu tenho observado? O pessoal de classes menos abastadas está no comércio, estão andando na rua, estão frequentando. Os que estão mais dentro de casa é o pessoal da classe A, B e C alta. Então,
isso vai ter uma influência no retorno ao consumo nesses diversos ambientes dos quais nós estamos falando. Eu acho que o hard rock que está voltado para um público de classe um pouquinho mais alta vai sofrer um pouquinho mais com isso, né, do que estabelecimentos que estão voltados para classes menos abastadas. Isso é uma opinião pessoal, não está embasada em pesquisa nenhuma, é apenas uma observação. E eu acho que o nosso mercado, o mercado de casas noturnas tipo boate, bem para o final de agosto, acho que antes disso não, e talvez até no comecinho de setembro. Eu estou sendo pessimista, mas eu prefiro ter o pé no chão. Se voltar antes, melhor, mas acho que não. Perfeito. Então, pessoal, eu gostaria de fazer umas considerações finais. Estamos no final da live já, nós temos aí 5 minutinhos para encerrar. A nossa querida técnica Isabela tem prova agora agendada. Ô, Christian, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, Isabela, os convidados são... É um pouco mais voltada para o Renato, na verdade. Você tem um público-alvo que é muito ativo politicamente, tradicionalmente. E essa semana a gente teve a polêmica envolvendo o dono do Madeiro, se eu não me engano, que no começo da quarentena soltou umas declarações um pouco polêmicas, falando que tudo bem, morreu uma galera, que a economia tinha que continuar, tudo mais. E essa semana que ele começou a abrir as portas, ele percebeu uma queda muito brusca nas vendas, ele está sofrendo uma repressão muito grande. Eu queria te perguntar qual cuidado que você, enquanto empresário, tendo um público que é muito mais politizado, assim, nessas questões que são um pouco mais sensíveis, quais são os cuidados que você tem que tomar para manter o seu público nesse aspecto também? Legal, achei muito legal a tua pergunta. Não sei se vocês se lembram, no começo desse nosso bate-papo, eu disse que a Penélope foi vítima de uma verdadeira perseguição nas redes sociais, mesmo antes que nós nos pronunciássemos se nós iríamos fechar ou não. Os usuários e os fãs e pessoas que inclusive nem tinham tanto relacionamento com a gente assim, começaram a nos bombardear nas redes sociais para saber qual era a nossa posição, se nós iríamos fechar ou não, e já deixando claro que nós não tínhamos escolha, nós teríamos que fechar. O nosso fechamento foi voluntário, ele aconteceu antes da determinação oficial, justamente porque esse público, como você sinalizou muito bem, é um público muito politizado, muito atento, eles são muito atentos, né? E eles estão sempre lá, vigiando, né? E vou te falar, nós temos neste público também uma quantidade bem grande de haters, que é uma figura, socialmente falando, recente. Aí um ponto para o Marcelo contribuir com a gente. Os haters, eles são muito ativos, principalmente em momentos como esse. Eles aproveitam as situações e eles forçam, e eles se tornam os guardiões da verdade, o que não é bem assim, não é? Na verdade, a minha primeira preocupação, a minha grande preocupação, no momento em que nós decidimos fechar, a gente tem um grupo de diretoria que conversa sobre isso, né, que a gente troca ideias antes de tomar qualquer atitude. A primeira pergunta que eu fiz para eles: e quem é que vai pagar as contas? Porque eu sabia que as contas iam continuar chegando. Eu tenho essa responsabilidade, é a minha parte do negócio. É administrar isso tudo, junto com o pessoal da diretoria, que é muito ativo. Mas, na verdade, a minha preocupação foi essa: quem vai pagar as contas? E nós fomos os primeiros e vamos ser os últimos. A gente vai ficar de pé. A Penélope não vai fechar. Sabe por quê? Porque, como o Furquim disse, nós temos as nossas contas hiper, super controladas, a gente não tinha dívida com ninguém, e ninguém é perdulário. Todo mundo tem a sua própria reserva e a empresa tem um sistema de administração que é muito, muito, muito enxuto. Ela é uma empresa pequena, tem uma equipe de 30 pessoas, que já está toda equacionada e está tudo resolvido. Porque se não fosse isso, nós íamos fazer parte desses 40% aqui que iam estar quebrando. Porque, gente, a economia, ela não é muito complacente, e o Furquim vai concordar comigo, a economia não é muito complacente, principalmente num sistema como o nosso, que é o sistema capitalista, ela não está nem aí. As coisas continuam andando e as contas continuam chegando e a gente tem que pagar. E a empresa, para continuar viva, ela tem que cumprir com suas responsabilidades. É lógico que a gente tenta negociar isso ao máximo, mas a gente tem que fazer os pagamentos. Se não pagar,
O que o Renato está tentando dizer é que é necessário implementar um mínimo de governança. Eu entendo que o Furquim, no negócio dele, por ter uma série de processos que já vem da matriz, que já vem da marca, ele tem um certo nível de governança na gestão do negócio que é exigido até mesmo para você poder abrir o negócio. Então, com certeza, ele tem uma blindagem em relação a essa crise um pouco mais segura do que os pequenos empreendimentos que, de certa forma, a gente assiste aqui em Ribeirão Preto. Aliás, para quem é de fora de Ribeirão Preto, inclusive o Bufa não está em Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto é uma das cidades brasileiras com a maior taxa de bares por habitante, né? Ou seja, imagina a quantidade de gente que está com vontade de beber nesse momento, não tem como, e também o pessoal que estava trabalhando e hoje não está mais em sua atividade, de certa forma, represou ali algum nível de receita. Furquim, vocês também enfrentam esse problema de certa forma, caixa, ou vocês têm tudo já regradinho, existe uma política interna de governança? Bom, todos os processos financeiros, eles são já todos determinados aí, as contas pela franquia. Tá me ouvindo, né? Okay. Sim, perfeito, tá ótimo. E basicamente assim, temos o franchising, que é o braço aqui de Ribeirão Preto, que também é um grupo financeiro bem sólido. Então, vamos dizer assim, a tratativa do investimento dessa magnitude é uma tratativa assim de grandes negócios, não são pequenos negócios. Aliás, tem muita gente do Hard Rock nos ouvindo agora, funcionários já ansiosos aí pelo retorno, gerentes e outros profissionais aí que foram convidados de outros business, não só de Ribeirão, mas também de São Paulo, que estão acompanhando aí, que dá uma outra live de profissionais aí do mercado de bares e restaurantes, que seria muito bacana aí a gente poder também viabilizar esse projeto. Obrigado. Mas, de qualquer forma, essa governança que você falou, Cristian, é uma governança, ela já é mais restrita, é um plano de negócios mais fechado. Ela não permite muitas estripulias, nem com relação a investimentos altos de marketing. Existem investimentos de marketing, mas não permite também aqueles saltos exorbitantes aí que às vezes a gente é por aí. Horário nobre. Ok. Galera, é o seguinte, estamos chegando ao fim de nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de ouvir tanto o Rodrigo Furquim, nosso querido Furcas, de muitas histórias. Se eu sentar aqui para fazer uma live só das minhas histórias com o Furquim, vocês vão ver coisas antológicas. Inclusive tem uma que eu fiquei segurando um pouquinho de batatinhas, eu não vou contar para vocês, depois em outro momento a gente fala. E o Renato tem outras histórias também bastante interessantes, como o dia que ele foi viajar com um estagiário nosso da empresa e, de certa forma, acabou lá no Rio de Janeiro dormindo com um estagiário de conchinha. Muito bem, mas eu gostaria de encerrar a nossa live falando muito obrigado para vocês dois, tá? Realmente só vocês para toparem aí as minhas loucuras de convidar meio que em cima da hora e fazer a coisa rolar. Agradeço muito os professores que fazem parte da nossa equipe e, é lógico, a nossa querida técnica Isabela, que sempre permite que esses dinossauros do sistema de tecnologia da informação possam fazer esse tipo de live, porque é ela que manja das coisas, ela que manda tudo. A gente não manja nada. Ela manda, na verdade. Ela simplesmente manda em tudo. Inclusive, ela está indo fazer a prova lá, mas né, ela vai aplicar a prova. Ela manja mais do que meia dúzia dos nossos colegas aí. Muito obrigado para todos vocês, viu? E espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade. Quem sabe, saindo dessa crise, muito sucesso aí, Rodrigo. Eu espero estar lá na inauguração do Hard Rock Café, se eu conseguir conciliar aí com as nossas atividades. E o Renato, eu acho que o negócio do Renato abre um pouco mais tarde. Como eu fui dormir cedo, eu não posso prometer que eu vou estar lá, mas, de certa forma, muito obrigado a vocês, viu? Faz after na Penélope.
Pois é. O After São Hours. todos muito bem-vindos. Começa à meia-noite. Agora eu vou fazer um merchan aqui. Começa à meia-noite toda sexta e sábado, né? Estão todos convidados. Quando a gente voltar às atividades, estamos lá. E eu agradeço, Christian, pela oportunidade. Foi muito legal. Tá bom. Obrigado, Furcas. Valeu. Galera, até mais. Falou. Falou, Valeu, tchau. gente. Valeu, muito obrigado.